Bem, nós convidamos para nos orientar sobre os Lusíadas o professor Alcir Pécora, que é lá do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Tudo bem, professor? Tudo Obrigado por ter vindo aqui, obrigado por aceitar o nosso convite para falar sobre essa obra, assim, vamos dizer, monumental, talvez seja pouco do Camões, né? A gente, no nosso programa, a gente costuma primeiro falar do autor e a sua época, né? E colocar ele dentro daquele momento que ele viveu e para dizer por que ele escreveu essas coisas todas. Acho que com o Camões é importante falar disso porque ele é um representante do Renascimento na Europa, não é isso, professor? Exato. Se sabe pouco sobre a vida do Camões, na verdade. É um dos autores mais misteriosos desse ponto de vista. Durante um certo tempo se criou uma imagem muito romantizada a respeito da vida dele, né? Como um aventureiro que teria tido... Lutou na guerra. Que lutou, perdeu o olho, saiu, viajou por todos os lugares e que finalmente essas mulheres que ele teria cantado seriam todas representativas dessas amantes, até uma rainha estaria no meio, né? Sim. Com o tempo foi esses vários documentos que foram sendo contestados, muito pouca coisa se sabe. Concreto, de né? concreto, Ideal, de fato, mas é certo que ele tenha sido uma espécie de segunda, digamos, de nobreza pequena, de pequena nobreza interiorana, que ele tenha servido de aia, possivelmente, dos Noronha, de uma família importante. E daí ele teve uma vida de, digamos, justamente de pequena nobreza em torno da corte, tentando ocupar lugares e sem ter muitas condições, até que ele embarca. Talvez em função de brigas, supostamente ele teria ameaçado de prisão, ele embarca justamente para o Oriente, né, um pouco nesse sentido de aventureiro, de um certo aventureirismo aí que havia naquela época, justamente de encontrar lugares nessas novas terras recém-descobertas. Começar uma vida. Começar uma vida, ou enfim, tentar uma fortuna de alguma maneira. E ele faz isso, chega até Macau, né? O Vietnã, né? Tem até o famoso naufrágio no delta do Mekong, né? E disse ter a história de que ele salvou o manuscrito e não a mulher. Essa foi uma piada boa, né? A piada é boa. A piada é boa. Não sei se tem o menor fundamento, mas enfim. Essa anedota, né? Depois tentou se identificar, posteriormente teve estudos, né? Um escritor, vários escritores tentaram identificar Dinamene, que era essa suposta amante, né, oriental, com uma outra portuguesa, que seria filha de uma outra amante que ele teria. Tem muita conversa e confusão em torno disso. Mas, enfim, é certo que ele tenha tido uma vida mais ou menos aventureira, avançou até com as tropas e com as navegações portuguesas até o Extremo Oriente, né? Ali teve cargos. Nos cargos, aparentemente, também se deu mal, porque ele foi acusado de prevaricação e alguma coisa dentro dos cargos, em Goa em particular. Viveu pobremente lá e sem dificuldade, até que ele conseguiu, através de amigos, retornar a Portugal. E quando retorna, ele já tem pronta praticamente a epopeia, né? Ele recebe uma tensa, como se dizia, ou seja, um dinheiro mensal até o fim da vida. Aí se conta muita história também, tem um certo patetismo no final da vida, dizendo que ele vivia miseravelmente às custas de uma irmã e que ele teria morrido na miséria. Isso daí é uma coisa que se falava muito no Brasil e em Portugal. Hoje é praticamente certo que isso não aconteceu. Ele leu os Lusíadas para o rei, né? Sim, é dedicado ao rei, né? E foi lido, digamos, e foi acolhido por ele. Mas antes da epopeia, ele fez alguns sonetos, ele tinha uma produção, dizer assim, mais simples de poesia. Não exatamente mais simples, ele tem eu diria, uma produção em lírica, né? Uma produção lírica extraordinária, de nível tão alto quanto os Lusíadas. É mesmo? Tão alto quanto das mais altas da Europa, dentro de uma filiação que eu diria petrarquista. Quer dizer, o grande modelo do Camões é o Petrarca, de que ele fez muitos poemas que são hoje quase nós diríamos traduções, né? Mas na verdade são emulações, quer dizer, ele imitava, mas tentando introduzir uma novidade, era uma coisa perfeitamente legítima na época, não tinha esse sentido de originalidade estrita. Copiar, Exato, não. Era uma coisa legítima e ele emula alguns dos mais importantes poemas do Petrarca. Então a produção lírica dele é extraordinária, mas é muito, muito problemática. Por quê? Porque não há nenhum, a não ser 3 poemas, de fato, que tem o autógrafo dele.
todo o resto da produção, que é gigantesca, você está vendo esse livro aqui? Isso aqui é em papel bíblia, portanto é uma produção enorme, é toda apócrifa, ou seja, depende de atribuições de historiadores. E isso é um... Que pode não estar correto. Claro, é uma sanfona isso. Quer dizer, durante até o século XIX, praticamente o corpus cramoniano só cresceu. As pessoas, conforme crescia a fama digamos, da autoridade camoniana, mais poemas bons do período eram atribuídos a ele. Isso cresceu e se expandiu gigantescamente até o século XIX. E depois os filólogos, né, e os críticos acharam que deveriam, digamos, peneirar um pouco isso e tentar ver o que realmente era. Aí criaram um critério filológico chamado do triplo testemunho, ou tríplice testemunho, que era só se considerava camoniano que tinha pelo menos 3 fontes, digamos, que se atribuiu o poema a ele, o que no fundo isso não é um critério absoluto, rigoroso, porque um pode ter lido do outro, entende? Quer dizer, não é certo. E segundo lugar, além do fato de que ele pode ter se equivocado. Fora isso, a dificuldade de estabelecer os 3 critérios foi enorme, praticamente extinguia o corpus camoniano. Daí se passou para o que chamava o duplo testemunho, né, que é o que muitas vezes... E aí algumas coisas foram retiradas e esse corpus continua flutuante. É um enorme problema. O jeito de resolver isso, para mim, digamos que não é um jeito ortodoxo, não é dentro da filologia clássica, que quer estabelecer de fato quem é o autor, eu penso nisso mais como um corpus, sabe? Um conjunto de poemas em que não importa tanto se existe uma única pessoa que os produziu, mas interessa é o caráter daquele corpus, é um conjunto de atribuição. No Brasil, o correspondente perfeito é o Gregório de Matos. Também não tem autógrafo, é um conjunto de corpus, tudo quanto é sátira praticamente do século XVII é atribuído a ele. Que tinha o estilo dele e virou. Exato. Então, para mim, interessa mais essa coisa do estilo e da autoridade, ou seja, que tipo de composição do que propriamente saber se é uma pessoa única, digamos, psicológica, que produziu. Bom, vamos falar dos Lusíadas, porque eu queria que você explicasse para a gente que é um poema longo e difícil de... Quer dizer, a gente estuda, eu pelo menos estudei Sim, ginásio, no colegial, mas acho que não se estuda mais, né? Eu não sei também. Aqui no Brasil, mas eu estudei uma parte dele, tinha que decorar pedaços, enfim. Sim. Não, nós passamos, talvez, eu devo ser mais velho que você, eu acho que nós passamos pela questão da análise sintática do Camões. Do Camões, que era terrível. Não, né? Sim, isso destruiu o Camões praticamente. Exatamente. Né? Então, conta era a pra morte gente, do Camões. O que é importante nos Lusíadas? Conta pra gente do poema... enfim, ele tem uma estrutura, ele é uma ele é uma obra de arte assim no sentido do acabamento, do esmero métrico, formal, né? Então a busca da formalidade, talvez Camões foi o português que conseguiu fazer isso na época dele, que teve gente que já tinha tentado e não havia conseguido fazer uma epopeia dessa, né? Não, eu acho que esse poema é extraordinário, de fato. É difícil falar, ainda mais se a gente está falando para jovens, né? É difícil dizer. Quando eu vejo meus alunos lá, a maior parte sequer leu, jamais, nem tem ideia, e a ideia que tem é uma ideia vagamente rançosa, uma coisa antiga, incompreensível. Meio incompreensível, um clássico, né? Mais incompreensível. Isso é verdadeiro, de modo geral, não só para a gente do Brasil ou de língua portuguesa. Isso conhecendo bem, por exemplo, a Itália, os grandes clássicos, ou a Inglaterra, os grandes clássicos, esses autores do século XVI, XIV, XV, até medievais, por exemplo, são difíceis de compreender, digamos. Cada vez mais as estratégias de leitura para conseguir esses poemas se torna difícil. Por exemplo, na Inglaterra se faz muita tradução para o poema, para uma linguagem atual. Isso é basicamente usual. Mesmo em Portugal se faz edições que traduzem. Eles chamam de tradução. Mas você acabou com a métrica do cara, né? Porque se você tirar... Não, eles mantêm a métrica, mas colocam dentro de uma linguagem, uma sintaxe simplificada. Mas eu acho que não é o caso, vamos dizer. Esse poema não vale a pena, ele é um poema extraordinário, tal como ele se encontra, e vale muito, muito a pena ler, mesmo para um jovem que não tenha qualquer conhecimento do século XVI ou da coisa. É um poema que ainda tem muito interesse. Por quê? Porque o poema tem, vamos dizer assim, eu diria assim, tem 4 linhas de força, vamos chamar assim, 4 linhas de força que se entrecruzam, de interesse mais ou menos
variado, vamos dizer assim, ao longo do desenvolvimento dele. Uma primeira linha óbvia é que ele conta as descobertas portuguesas, os principais elementos das descobertas portuguesas. Só que ele não vai contando cada navegação. Quer dizer, a descoberta da circunnavegação da África, né, até chegar à Índia, né, por esse caminho de circunnavegação da África, foi um processo longuíssimo que se fez através, no começo, sobretudo, através da navegação de cabotagem, ou seja, através de vir pelo litoral. Eles iam parando, indo embora, pegando o piloto local, aprisionando gente, levando, né, foi fazendo esse caminho lentamente. O que o Camões faz de extraordinário, para dar justamente o maior impacto dramático no poema, é que ele faz uma grande navegação, que seria digamos, a significativa, que é a do Vasco da Gama, que ele faz, digamos, fazer a descoberta como se fosse única. Por exemplo, um dos episódios mais extraordinários do Lusíadas é a passagem do Cabo das Tormentas, que ele ultrapassa. O gigante Adamastor. O cabo é um gigante que ali toma conta dos términos do mundo, né? Esse lugar, que é um lugar dramaticíssimo, que ele avança pelo mar ignoto, que seria difícil de ultrapassar, não foi feito pelo Vasco. Quem ultrapassou pela primeira vez foi o Bartolomeu Dias, 10 anos antes. Então, mas ele junta todas as navegações. Por que ele não coloca o Bartolomeu Dias? Possivelmente porque o Bartolomeu Dias ele passou, viu que era possível, né, porque ele percebia que subia a costa oriental da África e voltou. Não voltou. E morreu, inclusive, na volta ali no próprio Cabo, né? Até tem um verso extraordinário do que o Adamastor diz, o gigante diz assim: aqui tomarei vingança de quem me descobriu. Né? Quer dizer, então, seja, agora é muito romântico, né? Inclusive, porque tem uma história romântica, essa história do gigante, que ele está lá, por causa da amante, da mulher que ele perdeu, enfim. Essa é extraordinária, mas isso já é, vamos dizer assim, então um segundo plano da história, que seria o plano a história mítica, digamos, dos deuses olímpicos e da guerra dos deuses contra os gigantes, que cruza a narrativa. Porque a narrativa, ao mesmo tempo que ele descreve essa história dos navegantes até chegar à Índia, né, essa descoberta desse caminho digamos, de circunnavegação da África, ele também faz com que os vários heróis da mitologia antiga intercedam ou a favor ou contra os portugueses. Então tem uma guerra no céu, né, no Olimpo. Isso é interessante. Para quem nunca, vamos falar um pouquinho para quem nunca leu e não conhece a história. Isso é muito animado, é a parte mais animada. A Guerra dos Deuses é muito mais divertida que o Vasco. Do que o Vasco da Gama. O Vasco, mas, em geral, ele não faz o Vasco da Gama, ele toma como o herói da pátria e, na verdade, ele está narrando ali a história dos descobrimentos portugueses. Os Lusíadas são os portugueses, né? E aí ele toma o Vasco da Gama, na verdade, ele pegou um esqueleto de um poema épico tipo de Homero, sobretudo tipo Eneida, Virgílio, né? Eneida, totalmente. Ele é muito parecido, né? A construção, as armas e os barões assinalados. O começo, inclusive... O começo é muito parecido. A arma, Virão, Quecano, do Virgílio é praticamente igual. Ele toma muitos versos, são proximíssimo, quase traduções do Virgílio. Quer dizer, então ele vai buscar ali no classicismo, que é aquele momento ali da Europa, ele vai buscar o Renascimento europeu, ele vai buscar no classicismo a forma do seu poema, que é aquela métrica toda certinha, são 1.800 e tantos versos, todos com 10 sílabas e todas as estrofes são de 8. Ele vai buscar essa regularidade, mas não da mesma forma, porque no Virgílio o que tem é o que é o chamado exâmetro datílico, que é o mesmo que havia, digamos, no Homero, né? Ou seja, são versos, né, 6 pés, vamos dizer assim, com um tipo de marcação. O dátilo é um tipo de marcação 6 pés, em que você tem uma marcação, uma forte tônica, e duas fracas. Tá, tum, tum, tá, tum, tum, tá. Ou seja, tem uma marcação solene, que é a marcação épica. No caso do Camões, e esses versos também são variáveis do tamanho, porque o exâmetro datílico são 6 pés, alguns podem ser pés de 2, outros de 4. Então, na verdade, o tamanho varia do verso. Isso não dá para corresponder exatamente na língua vulgar, né? Numa língua nacional como o português. Então, o Camões transforma isso, ele faz isso em versos decassílabos, né? De 10 sílabas, contando a última, a tônica, né? Vamos dizer assim, e através de oitavas, ou seja, estrofes de 8 versos. Então, isso é regular. E o tipo de marcação, geralmente, ele só usa um tipo de verso que a gente chama de sáfico, que é acento na quarta e na oitava, ou heróico, que é acento na sexta.
Então essa marcação é absolutamente rígida ao longo de todo o poema. É uma peça de uma obra de arte sim, completa. Assim? E aí ele conta, como você falou, conta a viagem do Vasco da Gama, que é o herói dele, como na Eneida, enfim. Como Enéas, na Enéas, seria exato. E como Ulisses. E ele imita da Eneida, né, imita nesse sentido positivo, não no sentido que hoje nós diríamos pejorativo. Ele está emulando a grande autoridade. Para o cara fazer uma epopeia, não tem como fazer sem emular as autoridades. Se quer reconhecido como epopeia digna de leitura, aquilo que de alguma maneira não se espelha, digamos, nos modelos antigos. Então ele faz, como na Eneida, justamente como também no Homero, né, na Ilíada, ele vê os deuses se dividem, né, e são a favor ou contra a empreitada. Vênus, como exatamente na Eneida, fica a favor dos portugueses, a deusa do amor, não é? E Baco fica contra. Baco fica contra porque o Baco é o senhor do Oriente, quer dizer, ele domina as terras orientais. E ele é lá louvado por ser o deus que é o senhor de toda aquela região. Quando o Vasco e os portugueses vão até lá, eles invadem o território dele, né? Então ele se sente diminuído. Então ele vai argumentar com os deuses que os portugueses querem se tornar divinos e querem rebaixar os deuses à condição de humanos. Esse gesto, digamos, é um gesto de rompimento da hierarquia, né? E, portanto, um gesto que merece castigo. É isso que ele argumenta e que, em geral, os deuses se convencem dessa argumentação. E há um embate entre ele e Vênus, então, ele tentando melar a viagem do Vasco da Gama e Vênus defendendo, né? Exato. E tem momentos extraordinários dos ardis de Baco, né? O mais célebre, o mais, digamos, censurado, o que mais causou escândalo, foi o momento em que o Baco se veste de sacerdote cristão. E ele tem um verso extraordinário, que é um pouco ambíguo, que fala assim: e o falso Deus adora o verdadeiro. Quer dizer, é uma frase, o falso Deus, o Baco vestido de sacerdote, né? O falso Deus adora o verdadeiro. Mas essa frase é um pouco ambígua, podia ser lida dos dois lados, né? Mas aí, então, naquela época tinha Inquisição em Portugal, né, professor? Ele teve que se arrumar, botar uns deuses pagãos aí, mas ele teve que se entender com a Inquisição, ele teve que colocar o cristianismo, a fé. Ele fala, né? A fé é dentro do poema, o Vasco só fala de Deus. Ele reza para Deus. Quem age em favor dele é Vênus, mas ele só fala de Deus, ou seja, digamos, no plano. Eu falei em 4 linhas de força. No plano histórico das navegações, o Vasco só fala em Deus e só faz as navegações em função de uma missão portuguesa no mundo que seria de justamente expandir o cristianismo, uma espécie de nova cruzada, digamos. Os portugueses são um povo eleito para uma nova cruzada. É basicamente isso que o Camões propõe. No limite é exatamente isso. Ou seja, isso é parte de um esquema mundial em que Portugal, de alguma maneira, submeteria novamente o mundo o orbe, né, as 4 partes do mundo ao cristianismo e, portanto, submeteria o Moro, né, basicamente os muçulmanos, e ao mesmo tempo atacaria o cisma europeu, ou seja, conseguiria reunir a religião católica na Europa, porque que tinha sido dividida justamente pelo cisma do Lutero, né, pelos protestantes. Então ele tem 2 frentes a atacar, de um lado os mouros, né, e de outro lado os protestantes, os hereges. Né. Então o senhor falou 4 planos. O plano histórico, ele é respeitado? Sim, ele respeita as... Respeita no sentido de, mas com essas licenças, digamos, dramáticas em que ele coloca todos os elementos numa única viagem. Tá bom. Plano histórico... O plano mítico, que é esse da luta dos deuses entre si, defendendo ou suspendendo. Ajudando ou atrapalhando a viagem. Atrapalhando, né? A história de Portugal, porque ele conta a história do Portugal quando ele chega, digamos, nas terras. É o quarto, né? O terceiro e o quarto, em que ele conta toda a história e depois, mais tarde, quando ele conta já em Calicut, lá em Calicut, né? Quando ele conta os grandes heróis da história. Então, Samorim, é Samorim que chama? O Samorim, o Catual, essas várias autoridades que ele usa com muito gosto, o Camões. Esses sons, digamos, orientalizantes aparecem no poema com grande gosto e inteligência. Para dar, inclusive... Esse sabor local. Mas isso daí ele conta a história dos grandes heróis e artífices, digamos, do Império Português, né? Que são heróis, os reis, enfim, as pessoas notáveis, digamos, do reino, né? E o outro plano? E o quarto plano? O quarto plano aqui que eu estava pensando, que eu acho talvez o mais interessante, o mais surpreendente, o mais extraordinário,
que é muito pouco percebido em geral pelas leituras assim, mais neófitas, digamos assim, que é o plano em que o Camões, os excertos, vamos chamar assim, os excertos, as digressões, que o Camões ele mesmo irrompe no meio da narrativa, suspende o que ele está contando e comenta com um grande rancor por vezes, com muita despeito o maltratamento que ele recebe dos portugueses, dizendo que ele estava escrevendo a epopeia mais extraordinária que Portugal jamais teve, mas ele estava escrevendo um livro que conseguia colocar Portugal através da inteligência, do engenho dele, dentro dos países dos lugares que foram cantados pelos maiores poetas de todos os tempos, Sim. entre ele a Grécia e, evidentemente, a Roma, né, através do Virgílio. No entanto, ele era maltratado pelos descendentes do Vasco e por toda a gente em Portugal, que era uma gente rude, sem engenho, que na verdade não valorizava os poetas. Então ele passa o tempo inteiro rompendo no poema e proferindo essas espécies de invectivas contra a gente que ele próprio louvava. Esse lado é extraordinário, porque é dramático. Tem uma outra coisa nesse sentido também que ele faz, professor, que é assim, o velho do Restelo, ele faz uma crítica às viagens. Sim, ele faz uma epopeia, quer dizer, ele está narrando uma epopeia de um povo inteiro e com um herói e tal. Aí ele no meio entra um cara lá e fala assim, isso está tudo errado, vocês só querem poder. Não é interessante isso aí? Interessante. Não, essa complexidade que eu estou dizendo, nós falamos, essas 4 elas são extraordinárias. Essa complexidade é que torna os Lusíadas único e um livro importante realmente de ser lido ainda hoje. É verdade, o Velho do Restelo não é o excerto do poeta que fala e que de alguma maneira se revolta contra o pouco interesse que se dá às letras dentro de um povo que ele considera rude, na verdade, que nunca vai chegar a realmente ser extraordinário como deveria, se não souber reconhecer o valor das letras. Esse é o lado do poeta, mas paralelamente a isso, dentro das próprias navegações, ele dá voz às críticas das navegações, que é o caso do Velho do Restelo, é o mais radical. No final também. Em vários momentos. Acho que no epílogo, acho que ele também fala que se não tiver... aqui não mais musa, não mais que ele latente destemperada, a voz enrouquecida. Não no dá pátria, o favor com que mais se acende, o engenho não no dá a pátria, mas não, que está metida no gosto da cobiça e na rudeza. Esse é o final esse é mais o acerto. Você vê uma epopeia que termina melancolicamente. Porque mais incrível, você viu como você falou? Você falou, não mais, musa, não mais. Chega, ele dispensa a musa, eu não aguento mais falar dessa gente. Eu estou cansado, não é tanto de cantar, ele diz. E a frase é ótima, né? Não mais que a lira, o canto, tenho destemperada e a voz enrouquecida. E não do canto, mas de ver que venho cantar a gente surda e endurecida. Perfeito. Isso é um exemplo radical, quer dizer, é uma epopeia que em princípio faz um encômio, um elogio, né? Essa daí é penetrada o tempo todo por críticas duras, tanto, digamos, pela falta de reconhecimento do valor, digamos, das letras, que é fundamental nesse mundo do Renascimento. A gente endurecida. Né? A gente endurecida, né? E quanto ao fato de que as próprias navegações correm o risco, ele vê, e ele fala certamente por experiência, de perder completamente o sentido original dela, que era de expansão da fé cristã, sendo, ao contrário, só uma aventura de rapina. De gastar, de perder. Tanto que, na história que ele conta, tem o Vasco da Gama dá um golpe lá, ele sequestra uns caras, troca... Perfeito. Não é? Tem um sequestro, tem uma coisa assim. Sim, porque quando ele começa a ter o problema lá em Calicut, que o Baco, acho que é o Baco? Não, aí não é tanto só por questão do Baco, quer dizer, eles começam a perceber que o Baco introduz através do sonho uma desconfiança em relação aos portugueses, mas toda coisa é mais ou menos... e vai nessa direção de que os portugueses, ao chegarem nos lugares, eles querem mesmo aprisionar as pessoas, o que é verdade, absolutamente, e, digamos, introduzir uma lei estranha, que é a do catolicismo face aos muçulmanos. E quando eles começam a ficar desconfiados disso, através das sedições provocadas pelo Baco, o Vasco consegue voltar para o navio, porque ele está preso em terra, ele consegue, através de uma combinação com o rei, não é? Dizendo que ele vai lá, mas vai trazer planos para serem negociados em terra, mas ao subir lá ele percebe que se ele voltar ele não vem, e ele rapta todos os que estão ali negociando. Ele sequestra, sequestra inclusive para trazer como prova de que ele chegou até a Índia.
Não, mas aí ele troca os caras por especiarias, troca por canela, por pimenta, como é que ele chama? Pimenta ardida, pimenta, a tal da pimenta do reino. Sim, ele faz esse tipo de... Ele leva e cumpre o que ele foi fazer. Ele foi lá para fazer comércio nas Índias e traz as provas. A ideia era mais trazer provas, não era tanto fazer prova comércio. De que tinha ele não é uma expedição mercante, ele não tinha suficiente elementos para fazer mercadejar propriamente. Era mais uma tentativa que ele buscava de trazer provas de que era possível e o que havia lá. E depois é que vieram as esquadras em seguida para produzir tanto a submissão, comércio, digamos, das coisas, quanto o comércio. Agora, lê hoje, nós estamos chegando no final aqui da nossa conversa, professor. É rápido, é meia horinha, é bastante rápido. Mas ler o Camões hoje, como o senhor falou para essa moçada e tal, é um pouco complicado. Tem que ter um esforço aqui para compreender uma língua que já não é mais a mesma, uma forma de construir as frases que já não existe mais. Mas vale a pena. Você acha que o jovem que quer ler os Lusíadas, encontra... Se encontra, e é possível. Eu queria assim, deixar, se eu pudesse, uma mensagem de absoluta convicção de que vale a pena ler. Pode tirar um prazer absolutamente imenso, inclusive um prazer no sentido mais sensível, porque o poema tem alta densidade erótica em vários momentos, né? E tanto é que ele foi, durante o século XIX, por exemplo, mesmo no começo do XX, várias vezes editado com muitos cortes. O poema é terrível do ponto de vista, digamos assim, erótico. Sobretudo a Vênus, ela age através de sedução, né? Tem o episódio famoso da Ilha dos Amores, que é um poema extraordinário, um poema erótico extraordinário. Nós podíamos até chamar quase que um poema, digamos, um poema, uma écloga ali inserida no meio do poema épico. Do épico, né? E tem outras passagens, tem essa famosa sedução que a Vênus faz do Júpiter, o próprio pai, né, que é extraordinário. Isso lá nos Olímpos. No Olimpo. Ela seduz o pai e o filho, porque ela seduz o Júpiter e depois seduz o filho dela, que é Cupido, né, para conseguir apaixonar as ninfas pelos portugueses. Né? Então, o poema tem muito interesse, e sobretudo em relação às navegações, ele também é interessante do ponto de vista histórico, porque ele fala, digamos, ele canta a epopeia de uma espécie de nova cruzada, mas ele também conta tudo aquilo que é a contracarga disso, quer dizer, a ambição, a perda de gente no reino, o abandono do reino para as mulheres, a falta de, digamos, de discussão séria sobre religião na Europa, que na verdade está toda recortada por novos interesses. E, de modo geral, você podia dizer que ele é um poema que reflete muito uma perspectiva, vamos dizer assim, aristocrática, digamos, decadente naquele momento, face a um mundo, digamos, já que surge numa perspectiva de não chamaria de um mundo burguês, né? Mas já de ascensão das forças do comércio que começam a revelar um mundo inteiramente novo. Então, o Camões, desse ponto de vista, tem uma posição, vamos dizer, conservadora. Ele está a favor dos ideais que norteavam os reinos cristãos dentro de uma perspectiva aristocrática, né? Um ancião regime, vamos dizer. Então, e o rei da época, Dom Sebastião, era um camarada que tinha essa coisa da fé, de lutar, Sim, ele foi educado pelos jesuítas e teve Tinha aqui para as cruzadas e tinha... Mas o Camões é um dos incentivadores. Ele diz para ele, tome as suas forças e avance sobre a África. O grande modelo, você tem que... Como maravilha fatal da nossa cidade, o teu projeto tem de ser submeter o Moro, né, destruir a religião muçulmana e avançar sobre a África. Ele, de certa forma, incentiva o Dom Sebastião a fazer o que fez, que foi para ir para Alcácer Quibir e foi o que aconteceu, foi o contrário, ele foi destruído. Né? Tá certo. Professor, nosso tempo aqui está terminando. Obrigado por sua presença aqui. Falamos em galope. Em galope, improvisado, né? Mas foi bacana. Eu acho que a gente consegue aqui dar uma visão para as pessoas do que é os Lusíadas, né? E da importância de ainda hoje ler um poema épico desse tipo. Nós temos que falar dessa forma meio brutalista, porque de fato, para falar com rigor, isso poderia levar meses. Levaria meses. Se você pegar a forma de estudar que tem aqui nesse livro. Aqui. Obrigado, professor. Até a próxima. Até mais.